Correção com gabarito da avaliação diagnóstica 2021 de língua portuguesa, nono ano. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar você nessa correção, ok? Então, vamos lá? Correção de avaliação diagnóstica, nono ano, língua portuguesa, questões 1 a 26. Leia o texto 1. É legal colecionar figurinhas? Então, nesse texto vai falar sobre a questão das pessoas gostarem, tanto as crianças quanto adultos, de colecionar figurinhas, né? E ele está falando no caso das figurinhas da Copa. Mas também fala da questão de colecionar pedras e outros objetos, ok? E o texto 2 para responder as questões. O texto 2 é este, né? Gostei da ideia da coleção de pedras, filho. Assim aprender pode ser mais divertido. Mas que tal começar com uma menor? Então, ele pegou uma pedra aqui que é maior que ele mesmo, né? Número 1. Qual é a informação comum a esses textos? Então, pelo que eu já comentei aqui com vocês, é a letra B de bola. A prática de colecionar objetos, que todos os dois textos estão falando aí de coleções. Número 2. No texto 1, o trecho que marca uma opinião é... Então, nesse caso, é a letra D de dado. É quase certo que iria achar o estudo muito chato. Então, primeiro, esse trecho aqui é quase certo. Então, ele não tem certeza. E que iria achar. Então, ele acha, né? Que a pessoa possivelmente achar o estudo muito chato, né? Então, é uma opinião dele, né? Ele não tem certeza de nada, ele acha aquilo. Então, D de dado. 3. No texto 1, o trecho que febre tem sentido de... Então, eu separei o trecho aqui para vocês. Pode até ser que você mesmo esteja quase para terminar o álbum ou já esteja terminado. Que febre! Se você já tiver feito seu álbum todo, terminado seu álbum, nossa, né? Impressionante. Então, ó, surpresa. Número 4. No texto 1, no trecho em saber mais sobre ela, o termo em destaque substitui. Então, a gente tem que voltar no texto para pegar esse trecho. Então, o trecho era: viu uma pedra muito bonita e ficou muito interessado em saber mais sobre ela. Sobre ela quem? A pedra, né? Então, remete à pedra. Então, é letra D. D de dado. Leia o texto. Quando eu chegar ao céu. Então, esse texto vai falar do autor, quando ele chegar no céu, ele vai conversar com vários autores famosos da literatura brasileira e ele vai contando ali as histórias do diálogo que ele teria com essas pessoas. Número 5. De acordo com o texto, o amigo de Manuel, íntimo de Londres e de Nova York, era... Então, eu peguei lá o trecho. Ali, na Biblioteca do Céu, conheceria o estupendo Ovalle, o do azulão, o amigo de Manuel, íntimo de Londres e de Nova York. Então, quem que é o Ovalle? Letra C. C de casa. Número 6. No trecho reveladoras do ser complexíssimo, a palavra destacada sugere... Então, se ele é complexíssimo, ele é muito complexo. Então, sugere intensidade. Número 7. No trecho, a biblioteca, onde curiosamente bisbilhotei, com respeito, a expressão destacada indica... Então, ele bisbilhotou. Como que ele bisbilhotou? Com respeito. Então, foi o modo como ele bisbilhotou. Então, é letra C. Leia o texto abaixo. Calvin, você vai se atrasar para a escola. Levanta. Calvin, já são quase 7h30. Você já se levantou? Aí ele, tô indo. Aí quando ela vê o tigre, né? Viu? Eu te disse que não ia funcionar? Ele fala, claro que não, seu trouxa. Você não vestiu a calça. 8. Nesse texto, conclui-se que o menino queria... Então, ele queria... fazer o tigre ir à escola em seu lugar. Por isso que ele vai pedir o tigre para vestir as roupas dele. 9. No trecho, Calvin, são quase 7h30. O ponto de exclamação reforça a ideia de
impaciência, né? Ela já falou antes, anda logo, você tem que levantar, já são 7h30, então ela tá impaciente já de ficar esperando ele. Número 10. Leia o texto, o maior de todos os presentes para responder as questões. Então, é um texto que vai falar sobre um presente que um pai vai dar para o filho e que ele vai guardar durante muito tempo, né, dentro de um baú, até que quando ele chegar adulto, ele vai poder abrir esse presente. 10. O trecho desse texto que comprova a presença de um narrador personagem é... Então, no caso, vai ser a letra B, porque ele fala, deixando-me sozinho por uns instantes, foi até o quarto. Deixando-me. Então, deixou a mim. Então, ele está falando dele mesmo. Então, ele está participando da história, ok? 11. No trecho, passa pai que nem flecha. A expressão destacada foi usada para... Então, eu retornei no texto. O tempo passa rápido, não é, filho? Passa, pai, que nem flecha, né? Então, o que ele está referindo aqui? Olha, passa rápido, que nem flecha. Então, ele vai sugerir rapidez. 12. No trecho, deixando-me sozinho por uns instantes. A linguagem utilizada é uma linguagem extremamente formal, né? Deixando-me sozinho por uns instantes. 13. No final desse texto, o filho... Então, no final do texto, o filho vai abrir o baú que o pai deixou para ele e lá dentro não tem nada. Então, ele fala o seguinte, percebi que já havia ganhado o meu maior presente, o autocontrole de saber aguardar pelo momento certo. Então, ele não se deixou levar pela curiosidade e esperou até a hora de poder abrir aquele presente, apesar dele ter muita curiosidade do que estava lá dentro. Então, ele aprendeu uma valiosa lição. Número 1, texto 1. Não estresse, você tem mais tempo do que pensa. Então, vai falar sobre essas questões que a gente está correndo muito, fazendo muitas atividades ao mesmo tempo e que a gente não precisa disso tudo, né? Que nós temos mais tempo do que pensamos. E se a gente organizar melhor, o tempo vai ser também melhor. E no texto 2, ele vai mostrar um relógio andando e mostrando a rotina de uma pessoa. Tomar um café, trabalhar, almoçar, trabalhar de novo, jantar, ir para o sofá, tomar um banho e dormir, né? Tomar um banho de novo, tomar um café. Então, isso aqui é uma rotina de todos os dias, né? Então, vamos lá para as questões. 14. Qual a informação em comum apresentada por esses textos? Então, é a letra C, a organização do tempo de acordo com as tarefas, que os dois vão falar dessa divisão do tempo ao longo do dia. E eu separei um trecho aqui, eles partem de uma premissa, o dia é curto para tantas tarefas. 15. No texto 1, o trecho, porém reclamamos de barriga cheia. A expressão em destaque tem o mesmo sentido de, né, reclamamos de barriga cheia, ou seja, nós não temos motivo para reclamar, mas mesmo assim reclamamos. Então, é letra D, sem motivo. Leia novamente o texto, não estresse, você tem mais tempo do que pensa. 16. A informação principal do texto 1 está no trecho, então é na letra D. Seu livro, 168 Hours, tornou-se best-seller defendendo duas teses incomuns em obras sobre organização do tempo. Então, esse trecho aqui eu retirei do texto, que é a continuação daqui. Aí ele vai falar, a primeira é que somos bem menos ocupados do que imaginamos. A segunda, então vai desenvolver a ideia do texto a partir dessa letra D aqui, desse trecho da letra D, ok? 17. Joãozinho e os pronomes. Na escola. Joãozinho. Sim, professora. Por favor, diga-me 2 pronomes. Quem? Eu? Muito bem, garoto. O humor desse texto está... Então, é na letra C, no fato de Joãozinho responder corretamente sem a intenção, né?
Ele perguntou para ela, né? Eu que tenho que responder, quem eu? E era a resposta correta. Número 18. Então, nós temos uma tirinha do Garfield sobre a natureza. Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte, igual, aí o Garfield fala, igual onde você guarda os seus sapatos. 18. Nesse texto, a expressão em toda parte exprime circunstância de, então, é a circunstância de lugar. Essa palavra aqui antes, que é o está em toda parte, já dá uma ideia de lugar, né? Então, a gente poderia utilizar, né, está em todo lugar, né? Então, é uma locução adverbial de lugar. Então, letra B. 19. Leia o texto Inverno, inimigo dos alérgicos, para responder as questões. Então, ele vai falar dessas questões que as alergias aumentam na época de inverno, por causa dos poluentes, por causa do ar seco. Então, esse texto tem a finalidade de dar uma informação. 20. Nesse texto, no trecho, há algum aeroalérgeno, como ácaros, mofo e pólen. O travessão foi utilizado para... Então, nesse caso, foi para apontar uma exemplificação. Então, ele foi dar exemplo do que seria esse aeroalérgeno. Então, seria como, por exemplo, ácaros, mofo, pólen. Então, vocês vão marcar a letra A de amor. Jovens trocam livros por leitura digital. É um texto para vocês lerem aí. E responda às questões. No trecho, mas não aprofunda o conhecimento dos fatos, a palavra destacada expressa a ideia de... Então, eu peguei o trecho inteiro para a gente entender. O jovem sabe de tudo o que acontece, mas não aprofunda o conhecimento dos fatos. Então, nesse caso, vai trazer uma ideia de oposição. Porque se o jovem sabe tudo o que acontece, ele não deveria saber de tudo? Ele não deveria aprofundar os seus conhecimentos nos fatos? Mas ele não faz isso. Então, é uma oposição. 22. A informação principal desse texto está no trecho. Então, dentre esses é a letra C. A diferença é que agora não são só os livros que são lidos, mas vídeos, sites, SMS, e-mails e uma gama imensa de informações. 23. Leia o texto Efeito Dominó e responda. Então, nesse texto vai falar do fato de você colocar um dominó, né, e depois um atrás do outro, né, e causar aquele efeito que todos nós conhecemos de um derrubar o outro, derrubar o outro, derrubar o outro. Então, ele fala que nós também, quando nós mexemos na natureza, fazemos alguma coisa na natureza, acontece também um efeito dominó. Então, várias outras coisas são afetadas. Existe até um livro que é chamado de Efeito Borboleta, que fala sobre essa questão, né? Que um simples bater de asas de uma borboleta pode ocasionar um furacão numa grande distância. Então, tudo que a gente faz tem uma certa consequência, né? Principalmente quando se fala da natureza. 23. Nesse texto, o trecho que marca uma opinião é... Então, é a letra D. A solução para esse triste problema você já deve imaginar. Então, por que é uma opinião? Porque ele fala que é um triste problema. Então, é ele que acha que o problema é triste. Então, é uma opinião dele, certo? 24. O tema desse texto é... Então, é a letra C, as consequências do desmatamento para os oceanos. Então, vai falar que o desmatamento vai gerar os sedimentos, que vai chegar nos rios, que vão chegar aos oceanos, que vai prejudicar os corais, o ecoturismo, né? E várias outras coisas. 25. De acordo com esse texto, o desmatamento afeta os recifes de corais. Por quê? Aí eu retirei o trecho aqui, né? Isso porque a falta de vegetação faz com que uma maior quantidade de sedimentos seja despejada nos rios, que deságua depois no mar. Então,
aumenta a quantidade de terra e restos orgânicos nos oceanos. 26. Nesse texto, no trecho, que concentra os maiores recifes de corais do Brasil, o termo destacado substitui. Então, voltando lá no texto, o que vinha antes do que? A região que concentra os maiores recifes de corais. Então, esse que se refere à região. Então, é letra C. Ok? Obrigado por terem ficado aqui até o final dessa correção. Clica aí no sininho para receber as notificações das correções do PET e também das correções de avaliações que saem aqui nesse canal todos os dias. E claro, dê o seu like nesse vídeo. E até a próxima! Tchau, tchau!